Quem acompanha o canal sabe que anualmente eu ando bem desanimado com a temporada de premiações, principalmente no que diz respeito à categoria de melhor animação, que por mais que ainda tenham títulos legais sendo indicados, não me traz mais aquela alegria de diversidade que tinha uns anos atrás. Sendo assim, para a retrospectiva de melhores do ano, eu decidi fazer uma coisa um pouquinho diferente. A minha própria premiação, onde irei celebrar 20 dos meus filmes preferidos do ano, divididos em categorias de uma premiação fictícia. Então, sejam bem-vindos à primeira edição do Retrospecto Animado Awards. E começando pela categoria de Voice Acting, ou seja, o trabalho de voz dos atores originais que deram vida aos trejeitos dos personagens animados em seus respectivos filmes, os indicados são Mika Abey por Donatello, Daniel Kaluuya por Robbie Brown, Adam Sandler por Léo, Lana Condor como Ruby Marinho e Nanoka Hara como Suzume. Todos os selecionados aqui eu considero bem expressivos, mas o meu prêmio vai para Mika Abey interpretando o Donatello, no divertido As Tartarugas Ninja Caos Mutante. O fato de finalmente convidarem adolescentes de verdade para interpretarem o quarteto de jabutizinhos deu muita autenticidade em seus dialetos de moleque, construindo uma dinâmica deliciosa entre eles no desenrolar do filme. O quarteto como um todo é ótimo, mas a voz de Abey me encantou por um motivo muito simples: seu tom rouco e fofo. A cena que ele tira onda com o nome do Leonardo é um dos momentos mais engraçadinhos do filme. Reparem bem na risadinha genuína que ele dá. É coisa de moleque. Na categoria de melhor Character Animation, ou seja, a ação dos personagens, a forma que eles se gesticulam e ganham vida através dos animadores. E os indicados são As Tartarugas Ninja Caos Mutante, Homem-Aranha através do Aranhaverso, Robot Dreams, The First Slam-Dunk e Ruby Marinho, Monstro Adolescente. A particularidade de cada um desses filmes torna essa categoria bem desafiadora. Em Ruby, temos um aspecto cartunesco bem encantador, tanto nos personagens que constituem a família da polvinha, com a malemolência de Molusco, ou na própria Ruby, onde seus anseios e desejos são muito bem marcados. Reparem bem no nervosismo que ela e o namoradinho sentem na cena que eles tentam se convidar para o baile. Esse jogo corporal dos dois são muito bem marcados, e seus amigos da escola também, com seus trejeitos adolescentes bem expressivos e diversificados. Em The First Slam-Dunk, há uma mescla muito interessante de captura de movimento, ou seja, a técnica motion capture que foi usada em Avatar, para cenas de basquete, para dar o senso de tridimensionalidade, peso e dinamismo em suas ações na quadra. Os momentos intimidas em 2D, que são mais chapados, também chamam a atenção, pela troca de olhares sutis em momentos silenciosos ou de tensão. Repare, por exemplo, a troca de olhares tanto dos jogadores na quadra, quanto nas cenas em que o Ryota interage com sua mãe, no qual ele tem muita dificuldade de se expressar verbalmente. Então os olhares e os gestos contam muito nesse sentido. Aranhaverso dispensa comentários. A variedade de personagens de diferentes estilos representados na tela já justificaria a presença dele na categoria, mas eu destaco em específico o personagem do Spider-Punk, por mudar constantemente de forma e cor durante o filme, com uma mistura alucinógena de estética 3D, 2D, grafite e recortes de papel para referenciar fanzine. Robot Dreams é um filme sem diálogos, logo as ações dos personagens dizem mais que 1000 palavras, por mais clichê que essa frase pareça. Uma cena que me chama a atenção é quando o robozinho está imobilizado e precisa ensinar um passarinho que pousou nele a voar, e apenas com a gesticulação de sua boca, representado por uma linha vetorial simples, ele simula o batimento de uma asa. Mas além disso, o filme cria um acting humanizado para os diversos seres antropomórficos que aparecem na Nova York oitentista onde o filme se passa, de forma bem variada, considerando a capacidade física de cada animal. Mas o meu prêmio vai novamente para As Tartarugas Ninja Caos Mutante, já fazendo um link aqui com a categoria de voz original. Eu adorei a forma despojada que os garotos interagem. Mais do que sequências de lutas engenhosas, seus toques, brincadeiras de moleque, observações e cautelas sobre o mundo que não podem se expressar, me cativaram muito. Foi a primeira vez que eu consegui enxergar esses personagens de fato como adolescentes. E mesmo eles sendo bem atléticos, ainda são bem vulneráveis a seus inimigos. Em melhores efeitos visuais, os indicados são Homem-Aranha através do Aranhaverso, As Tartarugas Ninja Caos Mutante, The First Slam-Dunk, Super Mario Bros. E A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets.
Aqui eu destaco a fuga das galinhas, pois nem tudo no stop motion está diretamente ligado ao set com os bonequinhos. Há muito trabalho de pós-produção para criar uma unidade quase imperceptível. Um exemplo disso são as cenas que eles interagem com água, filmadas em chroma key e depois compostas digitalmente. Além do senso de escala dos bonequinhos, a forma que eles disfarçam o tamanho das galinhas próximo aos personagens humanos, criando bonecos em tamanhos diversos, em alguns casos, só membros específicos deles, como as mãos e as pernas, são colocados no set, além de explosões e outros atributos mais complexos que são inseridos depois. Talvez a técnica que mais se assemelha com uma produção live action, pelo casamento perfeito de efeitos práticos e digitais para gerar ilusões. Me julguem à vontade, mas eu adorei o filme do Super Mario Bros. E considero o hate por parte da crítica um tanto injusto. O enredo, por mais bobinho que seja, algo comum na franquia, Super Mario sempre foi só um pretexto para coisas divertidas acontecerem, o filme entrega muito carisma e energia, em uma estrutura redondinha, com sequências de ação pra lá de empolgantes e criativas. E por falar dessas sequências, os efeitos visuais são simplesmente lindos. Toda a forma que integraram os power-ups, com essa paleta de cores super chamativa, em meio a explosões e vários estímulos visuais em tela, não soa bagunçado. A sequência da Rainbow Road, pra mim, chega no mesmo nível de empolgação e entretenimento pipoca de umas aventuras de Tintin na perseguição em Bagar e na cena dos morcegos em Rango. Slamdunk tem efeitos visuais um pouco mais sutis, mas que ainda agregam a experiência, seja nas linhas de ação de mangá que aparecem em momentos-chave, quando os personagens estão tensos, ou até mesmo no próprio suor dos personagens. As Tartarugas Ninja Caos Mutante, mesmo bebendo da fonte do Aranhaverso, constrói sua própria identidade. O que me chama a atenção aqui são todas as iluminações que aparecem naquele formato de rabisco. E claro, as onomatopeias de quadrinhos que são sempre um charme à parte. Mas o prêmio da vez vai para Aranhaverso, filme que inclusive deve aparecer na categoria do Oscar esse ano, sendo apenas a terceira animação da história a ter esse feito. Em específico, eu destaco a cena da perseguição no mundo do Miguel O'Hara, um segmento muito eletrizante, que assim como o Super Mario tem muita informação em tela, mas que ainda assim tem muita fluidez nesse caos todo. É uma cena super legal para pausar frame a frame, para caçar os mais variados detalhezinhos de onomatopeias e outros efeitos mágicos. Na categoria de melhor edição e montagem, nós temos The First Slamdunk, Robot Dreams, Homem-Aranha através do Aranhaverso, As Tartarugas Ninja Caos Mutante e Unicorn Wars. Já que o Oscar adora indicar filmes de guerra nessa categoria, eu indico aqui uma animação de guerra. Unicorn Wars é visceral e talvez o filme mais corajoso do ano. Não se engane pelos ursinhos fofos. O filme trata sobre muitos temas complexos, entre eles uma sátira social da ideologia militarista, masculinidade tóxica e egoísmo que levam a situações de destruição. O filme intercala entre passagens de um quartel, florestas e flashbacks da infância dos dois personagens centrais de forma fluida, revelando aos poucos o porquê, mesmo os dois vindo de uma mesma criação, um deles desenvolveu pouca humanidade e uma personalidade tóxica. A sequência de confronto entre os ursinhos e os unicórnios são um espetáculo à parte. Os cortes são bem precisos para mostrar toda a brutalidade da guerra e também o cansaço que ela traz. Um trabalho onde o storyboard se mostra muito cauteloso. Não é à toa que esse filme é chamado de O Apocalipse Now com ursinhos fofos. E por falar em storyboard, Tartarugas Ninjas aparece aqui pela cena icônica que viralizou no Twitter. O primeiro segmento do quarteto, agindo como anti-heróis, é representado com muita objetividade, através de vários cortes secos mostrando os 4 personagens lutando com mafiosos, com a câmera em rolagem lateral. Um trecho muito engenhoso e divertido, que conta uma história de origem sem se enrolar, e já dando um panorama do que os personagens são capazes. O planejamento dessa cena certamente é algo que chama atenção, já que esses cortes da montagem já tinham sido definidos na etapa do storyboard. Aranhaverso se passa nas mais diversas locações, e muito do que fez o primeiro filme ser espetacular reaparece aqui. As divisões de tela, os cortes rápidos e engenhosos, mas o que mais me marcou foi a fofíssima representação do Miles Morales com aquela identidade de caderno desenhado no comecinho do filme, intercalando com os vilões que ele luta no dia a dia na realidade. Robot Dreams trabalha com a ideia de sonhos. O Dreams no título não é em vão, brincando muito com a nossa percepção, já que tem muitas cenas que nos pegam de surpresa, ao ser revelado que aquilo que os personagens estavam vivendo talvez não fosse real. O filme segue essa estrutura, em paralelo com os acontecimentos do presente, mas isso não é um demérito, pois essa repetição faz parte da narrativa. E mesmo sabendo que essas pegadinhas do que era real ou não se mostrassem constantes, eu ainda levei um choque no último segmento,
onde eles usam esse recurso, onde se revela um dos momentos mais apaixonantes do filme. Mas o meu prêmio dessa categoria vai para Slamdunk. Assim como o filme do robozinho, a estrutura do filme também trabalha com essa questão paralela, o jogo do time no presente e os flashbacks de Ryota com a sua mãe, sem se tornar repetitivo. Além de encontrar um equilíbrio incrível em momentos super catárticos nas cenas do jogo, onde os cortes também evidenciam lances que jamais veríamos num jogo convencional, te colocando dentro da ação, em paralelo com momentos super intimistas, calmos e reflexivos na praia, sem desequilibrar o tom do conjunto do filme. Em melhor trabalho de som, nós temos Homem-Aranha através do Aranhaverso, Robot Dreams, As Tartarugas Ninja Caos Mutante, The First Slamdunk e Super Mario Bros. O filme. Em Super Mario, é adorável ver todos os efeitos dos joguinhos integrados no filme, seja quando o Mario se transforma, o som dos pulinhos nos vilões e, novamente, a mixagem de toda essa mistureba de conceitos numa única cena, sem ficar poluído. Destaque para a cena que ele e o Donkey Kong se juntam para chegarem até o castelo. Slamdunk com o som da bola quicando na quadra, os ruídos dos tênis dos garotos derrapando no chão e a torcida da plateia, que começa meio entediada e à medida que o filme vai avançando, se torna bastante eufórica. Até mesmo o som das enterradas tem bastante impacto. Em Caos Mutante, a variedade dos sons dos diferentes mutantes, que tem características bem grotescas, o uso do hip hop para entregar com a ação dos personagens e principalmente os efeitos de soco e todos os materiais de luta que eles usam na sequência de ação. Robot Dreams, por não ter diálogos, tem um trabalho de Foley enriquecedor. A Nova York oitentista se torna muito viva com o som de todos os habitantes locais, das mais variadas tribos. O som dos carros passando na rua e até mesmo as pequenas interações dos personagens chamam a atenção. O som da lataria do corpo do robô, o som do oceano nas cenas da praia. Apesar de não falarem, a duplinha de protagonistas se expressam também com grunhidos. O desespero e a ofegação do cachorrinho é muito impactante, e o assobio do robô com a melodia de September do Earth, Wind and Fire é divertidíssimo. Em melhor character design nós temos O Natal do Pequeno Batman, Robot Dreams, As Tartarugas Ninja Caos Mutante, Trolls 3 juntos novamente e Ruby Marinho Monstro Adolescente. Eu realmente não compreendi o hate em cima de Ruby Marinho. Compreendo que a premissa é derivada e a história em si não tem nada de tão inovador, porém, muito do que me cativou nesse filme foi seus aspectos visuais, especialmente o character design. Eu simplesmente amei as composições e as cores desses personagens. Algo que eu detalho melhor num vídeo solo aqui do canal, mas toda essa vibe cartoon eu achei deliciosa. Destoando um pouco do padrão mais malandrinho da DreamWorks, os personagens são bem fofos e carismáticos. E já linkando com a categoria de Character Animation, onde o filme também está indicado aqui no meu prêmio, o visual valoriza bastante o acting super expressivo que eles têm. Gostaria muito de ver mais desse mundinho em materiais derivados. Trolls por si só tem um visual deslumbrante em toda a franquia, mas aqui eu chamo a atenção para o design dos vilões, que me lembrou muito animações dos anos 30 e aquelas estilo Cuphead. Eu super teria bonequinhos deles em casa. Caos Mutante marca presença aqui pelo incrível design caricato dos vilões. Eu simplesmente amo quando uma animação mainstream abraça o lado do grotesco, assim como vimos em Rango de 2011. Os personagens são super caricatos e mesmo tendo muita informação em suas composições, com rabiscos e tudo mais, o design não é poluído. O cabelo afro do Super Mosca, as vestes estilosas do Mondo Gecko, que tem até um skate na cauda, os cabeções desproporcionais de Bebop e Rocksteady, além de todos os figurantes humanos que têm formas bem distorcidas, cheias de personalidade, remetendo muito a produções de quadrinhos underground, do qual a franquia tem origem. Robot Dreams tem como base as ilustrações de Sarah Varon, autora do quadrinho qual o filme adapta, que por sua vez é a adaptação de um conto do Isaac Asimov. Muito da estética das ilustrações de Varon foram preservadas no longa, mas com pequenas adaptações para funcionar na linguagem audiovisual. Há um uso muito inteligente de formas primárias, tanto para facilitar o processo de animação 2D, quanto pelo próprio charme do filme. Mesmo com um orçamento muito menor que as produções blockbusters, o filme consegue criar uma variedade impressionante dos personagens que dão vida à Nova York furry retratada. Mas a vitória fica para O Natal do Pequeno Batman, outro caso de uma franquia mainstream que se arrisca com um design bem caricato e fofo, e que me deixou com um sorriso gigante durante toda a rodagem do filme. O design do Alfred em específico é o meu preferido, eu achei hilário. E os vilões envelhecidos também são um charme.
Eu vou deixar na descrição um vídeo do Teles do John, onde ele faz uma análise mais aprofundada sobre o filme. Em melhor trilha sonora nós temos Blue Giant, Robot Dreams, Homem-Aranha através do Aranhaverso, Super Mario Bros. E Ruby Marinho, Monstro Adolescente. A categoria de trilha sonora é sempre a mais difícil de julgar, já que eu não conheço muito sobre música e sequer sei tocar algum instrumento, infelizmente. Mas aqui temos os indicados que mais me sensibilizaram. Ruby tem uma composição bem moderna. A compositora criou faixas mais sintéticas nas cenas do fundo do mar, para casar com os lindos visuais de neon que tanto os cenários quanto os monstros marinhos têm, e uma vibe bem mais pop adolescente nas cenas em terra firma, criando essa atmosfera de um filme coming of age bem charmosinha nos momentos intimistas, com uma pegada meio épica nas cenas de luta e confronto final. Super Mario Bros. Tem a base prévia de Koji Kondo, mas Brian Tyler conseguiu transformar as divertidas composições em beats em encantadoras orquestras. Engane-se quem pensa que a trilha tem apenas o intuito de fanservice. Sim, esse intuito existe, mas a forma que ela é colocada no filme é muito bem pensada, como por exemplo uma versão jazz adorável de Overworld do Super Mario 3, que toca de forma bem sutil na cena em que eles vão realizar o primeiro serviço como encanadores, ou até mesmo a versão misteriosa e sombria da Underground Dhin, naquela fase das cavernas, conforme eles vão descendo os andares para desvendar os problemas do encanamento. Mas o que mais me marcou foi novamente o momento da Rainbow Road, que além de combinar certinho com a ação desenfreada da cena, toca uma versão orquestral eletrizante e emocionante da música do primeiro Mario Kart de Super Nintendo. Além de, claro, do medley que tem nos créditos que serve como uma linda homenagem ao legado da franquia. Daniel Pemberton já tinha nos agraciado em Aranhaverso 1 com a brilhante trilha em que o Miles finalmente aceita o seu posto como Homem-Aranha. A cena que toca What's Up Danger é fenomenal, mas nessa sequência eu destaco a música Start a Band, que abre e encerra o filme de uma forma sinistra de empolgante, variando entre um tom misterioso, trágico e rock and roll, algo que o filme inteiro transmite. Os violinos meio épico e misteriosos do comecinho me trouxeram a mesma sensação que tive com a introdução dos filmes do Sam Raimi. Robot Dreams também usa como base uma trilha prévia, no caso a música September, que já foi citada antes, mas eles criam variações muito legais para dar contexto ao filme. Ela aparece em ritmo romântico com saxofone, em forma de assobio pelo robô, já que é a música preferida dele, sempre resignificando a melodia de acordo com as emoções dos personagens, já que a música é muito importante para construir a relação dos dois. Mas o prêmio aqui fica para a brilhante trilha de Blue Giant, um drama sensível sobre 3 jovens que sonham ser profissionais do jazz. Destaque para a faixa First Note, que começa de um jeito super agitado, depois pausa para um solo de piano encantador e melancólico, casando muito bem com a trajetória dos protagonistas, que começam o filme com essa energia jovem, pulsante de correr atrás de seus sonhos, ensaiando arduamente pelo aquilo que acreditam, mas que precisam fazer pequenas pausas pelas pauladas que a vida acaba colocando como interferência em seus caminhos. Em melhor direção de arte nós temos O Natal do Pequeno Batman, Robot Dreams, Homem-Aranha através do Aranhaverso, As Tartarugas Ninja Caos Mutante e A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets. Aqui eu destaco a linda floresta que foi criada no Paraíso das Galinhas. É muito legal pensar que esse set existe de verdade pelos estúdios da Aardman, rico em detalhes com essa vibe paradisíaca. A nova fábrica da Sra. Tweety também chama atenção, por esse contraste incrível de tornar um lugar colorido algo ameaçador e opressor, assim como vimos na creche Sunnyside em Toy Story 3. Tartarugas Ninja marca presença aqui pela forma que ostenta grafites, sujeira e por tornar o bunker onde eles se escondem algo bem acolhedor e vivo. Aranhaverso com sua variedade de universos, mas aqui eu destaco o mundo do Homem-Aranha indiano, que é um espetáculo sem precedentes. Experienciar algo dessa escala e inventividade nos cinemas foi catártico. Robot Dreams prova que uma animação com menos orçamento que um blockbuster ainda pode ser vistosa na mão de profissionais competentes. O filme não deve nada a nenhuma dessas produções gigantes do ano. A recriação da Nova York oitentista é brilhante. Desde o Central Park, passando pela Casa do Cachorrinho, a praia que é um ponto marcante de virada do filme, os metrôs e os segmentos lúdicos que num dado momento até se inspiram em O Mágico de Oz. Mas novamente, o prêmio fica para O Natal do Pequeno Batman. A mansão Wayne, o shopping e a geleira onde o Bruce fica perdido, tudo explodindo de carisma e originalidade. Em melhor roteiro nós temos Robot Dreams, Frango para Linda, Homem-Aranha através do Aranhaverso, Unicorn Wars e My Love Affair with Marriage.
My Love Affair with Marriage tem um roteiro ácido que trata muito sobre o íntimo feminino. O filme é quase todo narrado, e até tem um teor documental. Talvez o projeto mais fora da caixa entre todos os indicados. O trabalho dessa diretora tem uma linha muito pessoal que acho admirável. As reviravoltas e observações da protagonista Zelma sobre as mudanças de seu corpo e dos movimentos sociais que ela passa em seu país de origem criam diálogos incríveis e momentos memoráveis. Frango para Linda é uma delícia de filme. Uma animação francesa que trabalha com a premissa do absurdo, se passando nos processos da França, mas através do olhar infantil. Um filme que tem um senso de humor que eu diria muito próximo do Roberto Bolanos em Chaves. É um filme fenomenal e eu recomendo muito que vocês assistam quando ele estiver disponível, além de ter uma estética muito original. Unicorn Wars marca presença aqui pela coragem de abordar críticas a temas religiosos, mas sem ser moralista. A dualidade dos protagonistas te faz constantemente duvidar de suas índoles, e a progressão do filme está sempre um passo à frente do espectador, reservando surpresas bem inusitadas. Em Aranhaverso, eu destaco o diálogo de Miles com a sua mãe, talvez um dos momentos mais sensíveis do ano. E eu amo o fato de um diálogo tão natural e sincero estar num filme blockbuster em um gênero que parece que perdeu muito de sua humanidade nos últimos tempos. Mas o prêmio fica novamente com Robot Dreams, pela engenhosidade de não ter diálogos, e tudo ser resolvido nas ações e observações dos personagens. O desfecho é um dos mais lindos do ano, pela forma sincera que retrata que algumas coisas que gostamos muito na vida precisamos deixar para trás num dado momento, e que isso não necessariamente é algo ruim. Quem assistiu o filme vai entender. Aqui eu abro espaço para produções adoráveis de 2022, mas que eu só tive acesso em 2023. A maioria tendo presença no Festival de Annecy e em alguns festivais pequenos aqui no Brasil. Titina é um lindo drama biográfico inspirado em uma expedição real do engenheiro Umberto Nobile, enquanto compartilha suas aventuras com sua adorável cachorrinha, Titina. E após projetar um dirigível para um senhor de um país rival, as coisas desandam, culminando num final bem triste. O filme tem uma animação 2D lindíssima, que lembra os trabalhos do Sylvain Chomet, e o character design em alguns momentos me trouxe a mesma vibe retrô de O Gigante de Ferro. Ernest e Celestine 2 tem todo o charme do longo original de 2012. É impressionante notar como a animação 2D dificilmente envelhece. Esse visual encantador que emula aquarela já era lindo há 11 e 12 anos atrás, e segue sendo deslumbrante aos olhos. Apesar de toda a fofura que a dinâmica dos personagens tem, eu ainda prefiro o longo original por ser mais emocionante, eu sempre choro com aquele final. Mas esse novo segue com toda a coragem dessa franquia, que é bem política, dessa vez fazendo uma alegoria sobre ditadura, uma vez que a terra natal de Ernest, cheio de ursinhos fofos, onde até conhecemos a sua família, decretou que os músicos não podem mais ser bem-vindos. Então cabe a Ernest e Celestine mudarem o rumo das coisas. Oink ou Knorr é o primeiro longa stop motion da Holanda, e em termos técnicos não deve nada às produtoras veteranas do mercado. O visual varia entre o fofo e o grotesco, mas no bom sentido. A premissa em si deriva de filmes como Baby e A Menina e o Porquinho, mas desenvolvida com as próprias peculiaridades. Uma gracinha de filme. Proibido Cães e Italianos é o segundo longa do diretor Alain Huguetto, documentarista que já tinha nos prestigiado com Jasmine, de 2013. E aqui ele só reforça a potência que as linguagens da animação com o documentário têm quando unidas. Na trama, o diretor recria as memórias de seus avós durante o processo de imigração deles na Itália para a França. E um dos momentos que mais me tocou foi o segmento onde ele interage com o bonequinho do seu próprio pai quando criança. Uma imagem poética que ficou comigo o ano inteiro. Essa metalinguagem do filme é usada de uma maneira muito inteligente e sensível. Dessa lista aqui é a minha recomendação máxima. Mas o prêmio da vez fica com O Pequeno Nicolau, filme que retrata a criação do famoso personagem francês, enquanto intercala com os dramas pessoais de seus criadores, com pequenos contos do garotinho travesso vivendo altas aventuras com a sua família e amigos. Uma das cenas que mais me sensibiliza nesse filme também é quando ele mostra as dificuldades que um de seus criadores tem em conseguir as primeiras oportunidades no ramo artístico. E assim como Ernest e Celestine, a animação 2D que emula aquarela é divina. Em melhor direção nós temos Robot Dreams, Frango para Linda, Homem-Aranha através do Aranhaverso,
The First Slam Dunk e My Love Affair with Marriage. My Love Affair with Marriage mescla tom documental dos relatos da protagonista com vários experimentalismos e sequências musicais deliciosas, com um tom surrealista nessas divagações. Esse segmento entram e saem do filme com muita naturalidade e um controle incrível da diretora, que apesar de ser apenas o seu segundo longa-metragem, já é veterana no campo da animação independente, tanto que o filme foi feito por financiamento coletivo. Da pré-lista do Oscar de animação, esse é um dos filmes que eu mais gostaria de ver sendo prestigiado. The First Slam Dunk é um espetáculo. Chega a ser surreal imaginar que seja apenas o primeiro trabalho do Inouye como diretor de cinema. Tudo bem que o fato do material base ser da própria obra dele nos quadrinhos possa facilitar, mas o domínio que ele tem de narrativa é digno de nota, além de ser acessível para pessoas que não tiveram contato prévio com a obra original. Todo o drama interno do Ryota é construído com muita sensibilidade e calma, e as sequências do jogo, como eu já disse, são de arrepiar o couro. Homem-Aranha através do Aranhaverso segue o mesmo caminho do primeiro filme, de ter 3 diretores que têm setores específicos, por assim dizer. Eu imagino que muitos desses momentos intimistas, como eu já citei aqui o diálogo da mãe com o Miles, tenha vindo de Kemp Powers, que também co-dirigiu a animação Soul da Disney Pixar. Frango para Linda é dirigido por 2 diretores. Um deles nos prestigiou com um excelente A Garota Sem Mãos de 2016. E o estilo de arte desse cara é simplesmente algo de outro mundo. É um estilo de animação que você não vê em nenhum outro lugar. Tudo para narrar uma premissa que parte do absurdo, mas que para retratar pessoas extremamente comuns e a delicadeza de tratar crianças como crianças. O filme é rodeado delas, e aquela vibe Chaves que eu falei é bem presente aqui. O filme fala sobre luto, fala sobre perseverança, com personagens que são bastante falhos, mas que essas falhas o tornam bastante humanos. Mas não tem como. O meu prêmio vai para Robot Dreams, por ser o primeiro trabalho de animação do diretor Pablo Berger, que é um diretor espanhol que vem do cinema live action. E eu adoro quando diretores de live action experimentam projetos em animação e entendem o formato e têm a sensibilidade para trabalhar com ele. Assim como o Guillermo del Toro, eu espero que esse não seja o seu único trabalho em animação, e que daqui a uns anos ele possa nos prestigiar com uma outra obra-prima. E enfim, chegamos à categoria principal de melhor filme, e aqui nós temos 10 indicados: Robot Dreams, Frango para Linda, Homem-Aranha através do Aranhaverso, As Tartarugas Ninja Caos Mutante, The First Slam Dunk, Unicorn Wars, Super Mario Bros., My Love Affair with Marriage, Blue Giant e A Elefanta do Mágico. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que você indicou A Elefanta do Mágico sendo que ele não apareceu em mais nenhuma categoria? Pois bem, foi uma forma de eu tentar prestigiar o filme aqui, já que eu achei uma das surpresas mais gostosinhas do ano. E eu considerei sim colocar ele na categoria de direção, de character design e também de roteiro, já que teve muitas peculiaridades desse filme que eu acho que são bem subestimadas. A começar pelo fato de ele ser de uma nova produtora do mercado, e eu amo quando isso acontece. Assim como aconteceu com The Willoughbys em 2020 e Rombugada em 2021, os realizadores desses filmes têm a sua bagagem prévia por outros estúdios renomados, mas assim que abrem as próprias empresas, começam a fazer filmes que têm muita sensibilidade. Em Elefanta do Mágico, a gente tem uma vibe de fábula, que é bem construída. A criação de mundo é bem bonita, e eu gostei muito da dinâmica dos personagens, porque além do drama pessoal do protagonista que quer encontrar a irmã, você também descobre um pouco sobre todos os personagens que o rodeiam, e que são essenciais para o seu desenvolvimento pessoal. O filme tem uma direção que eu achei muito bem feita, por trabalhar com várias subtramas sem deixar o filme bagunçado. Uma pérola injustiçada na Netflix, eu recomendo muito que vocês assistam. Blue Giant, como eu comentei, é um anime lindo sobre jazz. É uma história muito simples e mundana, mas eu acho muito improvável você não se cativar com a história desses 3 personagens pela busca de seus sonhos. E se você gosta de jazz, esse filme é pra você. My Love Affair with Marriage, por todos os elogios que eu já fiz. É um filme muito pessoal, de uma diretora espetacular, que tem uma identidade muito única. Você não vê nada parecido com o traço dessa diretora em outras produções. Super Mario Bros. Eu defendo com unhas e dentes. É um filme muito charmoso e carismático, e que traz toda a alegria que a franquia dos jogos tem. O fato de implicarem com o roteiro, sendo que ele é um filme tão inofensivo, eu acho o menor dos problemas, já que a estrutura é redondinha,
As regras internas do universo são explicadas, então eu acho muito difícil esse filme não agradar uma criança que nunca teve acesso a Super Mario Bros. E sim, eu sou muito apegado à franquia, mas eu garanto que não se trata de uma nostalgia vazia. Se fosse assim, eu teria gostado do filme horroroso do Scooby-Doo de 2020 e também a sequência de Space Jam 2. Acho que a gente já pode sair daquela fase de falar tão mal da Illumination, já que esse ano eles também lançaram Patos, que é ótimo. Unicorn Wars por toda essa coisa brutal de trabalhar a animação por essa ótica mais adulta, e por trabalhar com esse contraste de bichinhos fofinhos em um ambiente hostil, algo muito presente no trabalho desse diretor, que já está realizando o seu terceiro longa, e que ele continue nos trazendo muitos outros. E vale lembrar que o projeto é uma extensão de um curta-metragem chamado Sangre de Unicórnio. The First Dunk por ter sido uma das experiências mais maravilhosas que eu tive no cinema em 2023. Eu fico muito triste que esse filme tenha tido o azar de sair no mesmo ano do filme do Miyazaki, pois pra mim essa é a animação japonesa definitiva de 2023. Tartarugas Ninja Caos Mutante por dar personalidade a uma franquia que tem diversas versões, e que em sua maioria todas são legais, mas a que eu mais vou sentir vontade de revisitar é nessa nova roupagem. Eu simplesmente amei a dinâmica dos personagens, e como eu disse antes, o filme não aposta só no lado da ação, mas sim no lado fofo e intimista de cada um deles. O flashback deles bebezinhos é um dos momentos mais fofos do ano. Homem-Aranha através do Aranhaverso por conta de toda a inovação que trouxe para a indústria. É só ver o tanto de filme que se inspirou nele a partir de então. Eu só lamento muito a questão trabalhista envolvendo o filme. Muitos animadores tiveram horas de trabalhos excessivas, e isso infelizmente é uma coisa que não dá para deixar de lado. Mas eu torço muito para que no terceiro filme essas questões trabalhistas sejam muito melhor resolvidas. Frango para Linda tá aqui pelo fato de ser um filme que é sensível na mesma medida que é nonsense. Foi o filme que eu mais ri e chorei no ano. E como eu disse, a identidade visual dela é tão marcante, vibrante e inovadora como a do Aranhaverso. É um tipo de filme que eu gostaria muito que tivesse apelo comercial. Eu assisti na Mostra de São Paulo e a sessão estava lotada e muitas pessoas estavam se divertindo. É uma pena que esse tipo de filme acaba ficando com acesso bem mais restrito, mas assim que ele for lançado oficialmente, eu recomendo muito que vocês assistam. Mas o meu prêmio vai para Robot Dreams, que foi a animação que mais me encantou durante o ano. A relação desse robozinho com esse cachorrinho é simplesmente linda. As observações que eles fazem sobre o mundo são muito verdadeiras, e a trilha do Earth, Wind and Fire fez eu sentir como se esse filme fosse feito para mim. Um trabalho lindo que eu espero muito que apareça no Oscar de animação como a opção indie da vez. E para encerrar o vídeo, eu deixo a categoria de melhor série, no qual os indicados estão na tela. Essa categoria eu vou deixar a critério dos inscritos para escolher o vencedor. Esse foi o meu vídeo de retrospectiva das melhores animações que eu assisti em 2023. Se vocês gostarem, se inscrevam e fiquem atentos para novos conteúdos aqui do canal. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado, e eu espero que vocês tenham gostado. Um feliz ano novo e até a próxima!